Olá! Serei seu professor nesta aula de magnetismo. Vamos começar? Os temas desta aula serão: o que é e qual a origem do magnetismo, propriedades dos ímãs, densidade do fluxo de indução magnética e magnetização. Então vamos começar falando sobre o magnetismo. O que é o magnetismo? Vejam só a definição do magnetismo. É o estudo dos fenômenos que estão relacionados com as propriedades dos ímãs. E aí muitos devem se perguntar, mas de onde veio o ímã? Nós utilizamos no nosso dia a dia, mas quando ele foi utilizado pela primeira vez? Ele é natural? Ele é fabricado? O ímã, na realidade, ele foi encontrado numa cidade da Grécia, há muitos anos atrás, onde os cientistas verificaram que um determinado minério, que era a magnetita, tinha essa capacidade de atrair outras pedras do mesmo tipo ou materiais ferrosos. Foi a partir dali que passou-se a utilizar o ímã e até estudá-lo. Hoje, os ímãs que nós utilizamos, muitos já são fabricados industrialmente. Mas foi a partir daí que passou-se a utilizar os ímãs. Então, vamos entender o que é o ímã. O ímã é, na realidade, ou o magnetismo é, na realidade, uma propriedade física dos materiais onde nós fazemos uma orientação das moléculas. Então, as moléculas, elas possuem um ímã natural, uma orientação que nem sempre está tudo na mesma direção. A partir das propriedades magnéticas, essas moléculas passam a estar todas orientadas ao mesmo sentido. E assim é provocado esse efeito magnético. Vamos então passar para as propriedades dos ímãs, ou dos materiais magnéticos. Percebam por essa imagem que nós podemos verificar as propriedades mais importantes dos ímãs. A primeira delas é a atração e a repulsão. Então, ímãs que têm polos idênticos se opõem, e os ímãs que têm polos distintos se atraem. Esta é aquela velha brincadeira que nós fazemos quando nós pegamos dois ímãs e vamos aproximá-los. Então, dependendo dos lados desses ímãs, eles podem se atrair ou eles podem se repulsar. Significa que você não consegue de maneira nenhuma encostá-los. Uma outra propriedade muito importante é essa da inseparabilidade dos polos. Veja bem, o ímã possui polo norte e polo sul. Se você pegar esse ímã e dividir ao meio, você terá dois novos ímãs. Esses dois novos ímãs também terão seus polos norte e sul. Se você pegar cada um deles e dividi-lo ao meio, isso dará origem a dois novos ímãs. E ainda esses ímãs pequenos também têm o seu polo norte e o polo sul. Ou seja, sempre nós teremos polo norte e polo sul em um ímã, por menor que nós façamos essa divisão. Vamos passar a estudar agora a densidade do fluxo de indução magnética. Bom, sabendo que existem vários materiais que possuem a propriedade magnética, nós vamos ter o chamado campo magnético. O que é esse campo magnético? São as linhas de força magnética que saem do polo norte e vêm para o polo sul do ímã. Então isso gera um campo. Esse campo ele é mensurado, ou seja, nós conseguimos saber qual é a capacidade daquele ímã ou daquele material magnético de atrair materiais ferrosos. E esse cálculo é feito através dessa densidade do fluxo de indução magnética. Esse fluxo é representado pela letra grega φ, e no Sistema Internacional de Medidas é adotado o Weber ou Maxwell para a unidade de medida da densidade do fluxo de indução magnética. Para fazermos esse cálculo, utilizaremos esta fórmula, ou seja, a densidade do fluxo magnético é dada pela letra B, e a unidade é o Gauss, o fluxo da indução magnética, que é dada em Maxwell, dividido pela
seção transversal do condutor, ou do material, que é dado em centímetros quadrados. Existem três tipos de materiais quanto à magnetização. Ou seja, se nós aproximarmos um ímã de um material, podem acontecer uma dessas três situações. O material pode ser paramagnético. O que significa isso? Ele recebe uma imantação, ele recebe propriedades magnéticas, mas de maneira muito fraca. Um grande exemplo desses materiais paramagnéticos é o alumínio. O alumínio ele pode se tornar magnético, mas ele vai ter uma pouca magnetização. Então ele não vai conseguir ser um bom ímã. Nós temos os materiais diamagnéticos. O que são os materiais diamagnéticos? São os materiais que estão imunes à magnetização, ou seja, eles não conseguem se tornar ímãs. Um grande exemplo aí é a água. A água nunca vai adquirir propriedades magnéticas. E o terceiro material é o ferromagnético. Então, nessa categoria de materiais ferromagnéticos, eles adquirem fortemente a característica da magnetização. Um exemplo aí é o ferro. Então, nós podemos pegar uma peça de ferro e magnetizá-la, e ela se tornará um excelente ímã, porque ela consegue ter fortemente as características da magnetização. Nós separamos um link para que você conheça mais sobre o assunto dessa videoaula. Não deixe de acessá-lo em seu ambiente virtual. É um link que fala sobre o magnetismo, um documentário do Discovery Channel. Muito interessante, espero que vocês gostem. Bom, pessoal, espero que esteja claro o assunto magnetismo. Caso ainda fique alguma dúvida, assista novamente essa videoaula. Até a próxima!